Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de próximas leituras de 2026 e como de costume eu falarei primeiro sobre as minhas leituras finalizadas no mês anterior, ou seja, no mês de dezembro de 2025 e bem como também a minha leitura longa do mês inteiro, do ano inteiro de 2025 e passaremos para a minha leitura em andamento, só tenho uma, na verdade duas, que eu ainda estou fazendo, que eu não consegui finalizar aí em dezembro. E por fim, então, falaremos sobre as leituras de janeiro de 2026 e daquelas que nós daremos início em janeiro, porque temos mais leituras longas aí nesse ano de 2026. Eu estou muito empolgada, gente, para esse ano. Eu sentei hoje de manhã na minha mesa e organizei o ano inteiro. Eu não tenho um planner, mas eu escrevi o meu próprio... Fiz, né? Criei aqui no meu caderninho o meu próprio planner. Coloquei os meses, as leituras que eu tenho que fazer em cada mês, enfim... capítulo, tudo isso, tentei me organizar ao máximo, porque a minha resolução de 2026 é não ficar para trás em nenhum clube que eu estou fazendo parte. Porque eu sempre consigo atingir todas as minhas metas aqui do canal, porque é a minha prioridade, né, claro. Mas eu tô ficando muito para trás nos clubes, gente. Eu só tô, assim, meio certa no clube de mitologia da Tati, mas eu fiquei muito para trás no clubão esse ano, então eu tenho aí minhas metas de leitura organizadinhas. Então todo mês virei aqui conversar com vocês sobre essas metas e se eu conseguir bater as metas, enfim. E é isso, gente. Este ano eu focarei em leituras e apesar do ano passado ter sido um ano de leituras maravilhosas, eu não li muito, nem sei quanto eu li, acho que 30 livros, não sei, não fiz as contas. Mas este ano eu acho que eu lerei um pouco mais. Veremos. Também não é sobre quantidade, já falei isso aqui várias vezes, é sobre qualidade, né? A gente sempre fala isso. Mas eu sinto que se eu faço parte desses clubes, eu tenho que pelo menos me esforçar muito pra ler, né? Então, gente, bora lá, tô aqui com o meu cafezinho. Acho que já é a minha quinta, sexta, sei lá, xicrinha hoje. Essa aqui é a xicrinha, mas eu tava tomando no copão mesmo. Na caneca, né? Gente, bebi muito café hoje. Mas vamos lá. Foco, gente. Vamos começar. Tô com várias colas aqui. As minhas colinhas. Pra eu não me perder nesse mundo de livros que tá ao meu redor. Tá. Vamos começar então, gente, com Dostoiévski, que é, vocês sabem, é o projeto principal aqui do canal. Se você não conhece o projeto, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu faço um projeto chamado Dostoiévski em ordem cronológica e nós já estamos no final dele. Então, no mês já falo no mês de 2025, no mês de dezembro, eu li Adócio, e já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima nos cards, lá embaixo na descrição, os links para os vídeos, tá? Que eu comentar aqui e também para os projetos. Mas nós lemos então Adócio e foi uma leitura, gente, espetacular. Vou mostrar para vocês aqui as duas edições que eu tenho. Então, temos aqui Contos Reunidos, Adócio, uma narrativa fantástica aqui, neste livro da editora 34, mas eu fiz a leitura aqui neste livrinho, também da editora 34, duas narrativas fantásticas, Adócio e O Sonho de um Homem Ridículo. Nós não conversamos sobre O Sonho de um Homem Ridículo, tá? Conversaremos sobre ele ainda, mas conversamos sobre Adócio, foi muito legal, muito bacana. Vai lá dar uma conferida se você ainda não assistiu o vídeo. Mas, gente, que baita leitura essa daqui, viu? Dostoiévski nunca, pelo menos pra mim, nunca decepciona. Nunca me decepciona, nunca me desaponta. Eu sempre fico feliz depois de terminar Dostoiévski. Tá, então, Adócio. Aí, agora eu vou falar sobre, gente, o livro que eu finalizei logo no comecinho do mês mesmo, que foi, então, a leitura longa de 2025, que foi a Ilíada. Finalmente aí, né, terminamos, começamos, mas eu gostei,
tá? Eu amei ler pouquinho, assim, cada mês. Começamos, como eu estava falando, em janeiro de 2025 e terminamos aí em dezembro. Eu li este livro com a Tati no clube de mitologia dela, o Ecos Eternos, e foi uma experiência muito legal. Na verdade, para mim foi uma releitura, mas eu li em português. Já falei aqui para vocês algumas vezes, naquela edição do Carlos Alberto Nunes, e agora, né, foi a primeira vez que eu li em inglês. Essa edição aqui da Penguin Classics, traduzida pelo Robert Fagles, tá muito, muito boa, gente. Foi uma experiência realmente espetacular. Se você nunca leu a Ilíada, recomendo fortemente. Não acredite nessa história de que é difícil demais para ser lido, principalmente porque é em verso. Gente, não é. É claro que exige um pouquinho mais de atenção, exatamente por ser em verso, né? Mesmo que você leia em prosa, é um tipo de leitura que requer um pouquinho mais de atenção, acho que um pouquinho mais de foco, porque é mais fácil você se dispersar, pelo menos no começo, porque quando pega aqui, gente, o negócio, pelo menos eu não queria largar, às vezes eu queria continuar além dos cantos, mas eu me controlava porque eu sabia que eu tinha outras leituras aí pendentes no mês, e que esse daqui era, né, uma leitura realmente para ser feita em um longo período. Mas vale muito a pena, viu, gente? Se vocês ainda não leram, ó, grande poema épico. Tem tanta coisa aqui, gente, que tá na nossa literatura, né, na literatura aí mundial, uma coisa tão incrível como isso é a fonte de tanta coisa. Fica a dica. Bom, vamos para o próximo, então. Eu li também em dezembro O Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Temos vídeo aqui no canal também. Ele fez parte do projeto 6 livros para 2025. Terminamos o projeto, deu tudo certo, graças a Deus. E eu gostei bastante desse livro, gente. Agatha Christie é uma leitura leve, tranquila, assim, sabe? Aconchegante, de mistério. Ela não tá querendo ser nada mais do que ela é. Ela não tá querendo aqui ser, enfim, um gênio, apesar dela ser em vários sentidos para mim, pelo menos. Mas ela está escrevendo aqui um mistério aconchegante, gente. É isso que ela faz. E eu gosto de ler em dezembro, porque é um período, aqui onde eu moro é inverno, né, em dezembro, então eu gosto de ler coisas aconchegantes, enfim, lendo com um chazinho. Eu gosto, amo, e não foi diferente aqui. Eu gosto mais de outros livros dela, mas pra mim foi uma leitura bem, bem legal. Aí os outros 2 livrinhos que eu finalizei em dezembro, não li muita coisa em dezembro não, né? Realmente só li a Dócil, Agatha Christie e aí 2 cantos da Ilíada. E esses 2 livrinhos que foram os livrinhos de Natal. Então eu fiz a novena de Natal de Santo Afonso de Ligório. Esse livrinho aqui a minha mãe me deu e gostei bastante. Enfim, dá pra fazer uma meditação, né, assim, depois das orações, tipo de oração também aqui também, é uma forma, né, de oração também, mas foi, bom, novena é oração, né, mas eu vi também como livro. Mas enfim, eu tava fazendo isso aqui todos os dias depois de rezar o terço, e pra mim foi ótimo, gostei bastante, primeira vez que eu fiz a novena de Natal. Então, fica aí a dica, caso você nunca tenha feito e você se interesse, tá? O outro livrinho foi um livrinho que eu ganhei de uma amiga querida aqui da igreja e da minha paróquia, e foi um livrinho, assim, de advento, o Advento 2025. E tem uns dias, né, de leitura, da Bíblia e tudo mais, e escritos, assim, páginas de pessoas diferentes, às vezes de padres, às vezes de freiras, às vezes, enfim, pessoas aleatórias aqui escrevendo uma reflexão acerca ali daquele dia, né, do Advento, e eu gostei muito, gente, eu amei esse livrinho, não sei se vocês conseguem acessar, é da Magnificat Advent Companion, então eu acho que é bem daqui mesmo, foi $4,99, ele é bem... na verdade eu acho que ele é da... eu nem sei, gente, é uma editora, essa editora aqui. Mas enfim, se vocês conseguirem comprar, talvez para o ano que vem,
eu gostei muito das reflexões aqui, gostei muito do... eles também colocam, não só as leituras da Bíblia, mas eles colocam uma oraçãozinha ao final de cada reflexão, e eles também colocam umas, tipo, como é que chama? Bênçãos da árvore de Natal, bênçãos, enfim, meditações e orações dos hinos, né, canções, muito legal mesmo. Eu amei aqui essa leitura. Bom, mas foi isso, tá? Essas aqui foram as leituras do mês de dezembro, menos aqui a Ilíada, que foi do ano inteiro, e eu só finalizei em dezembro, tá, gente? Agora, as leituras que eu ainda estou fazendo, uma delas, eu pensei que eu terminaria em dezembro, mas como eu falei para vocês, eu recebi os meus pais aqui. Os meus pais, meu irmão, todos nós fomos para a ilha onde a mãe do Gabriel mora, e foi um Natal, assim, espetacular. Foi muito bom mesmo. Eu amei, um dos melhores natais da minha vida. Foi uma experiência incrível passar esse Natal com os meus pais. Fazia tempo que eu não passava o Natal com eles, e vê-los com a mãe do Gabriel também foi muito especial, gente. Família é realmente incrível. E eles ficaram aqui muito tempo. Eu e o Gabriel, a gente tá com saudade deles já. O Gabriel falou hoje pra mim de manhã, ele falou: nossa, que saudade dos seus pais, saudade de, né, ter eles aqui com a gente, que preparar café da manhã pra eles. Aí eu falei: sim, muita. Mas por conta disso eu não consegui ler muito no mês de dezembro. E o livrinho que eu tinha certeza que eu finalizaria, que é Confissões de Santo Agostinho, gente, eu não consegui nem adiantar tanto assim. Eu finalizei o livro 5 e foi só isso. Eu estou aqui na página 143, então, no livro 6, no início aqui do livro 6. Mas eu meio que desapeguei dessa ideia de terminar Confissões. Por quê? Porque, gente, esse livro aqui é muito bom. Ele é um tesouro. Essa é a palavra para descrevê-lo, porque ele é muito bom mesmo e são confissões, então eu acho que funciona mais, apesar de eu sentir muita vontade de continuar lendo, sem parar, eu acho que ele funciona mais lendo devagarzinho, sabe? Para você absorver tudo aquilo que Santo Agostinho tá falando. Muitas das vezes, as confissões dele, você vê muita coisa sua também. Então, tá sendo uma experiência muito legal. E eu resolvi, então, deixar essa leitura espiritual aí para o ano de 2026 também. Eu não sei se eu conseguirei terminar, então, em janeiro ou em fevereiro. Acho que em breve, sim. Mas é isso. Nem na metade estou, tá, gente? Mas amando. Também recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui. Se você for católico ou se você for, enfim, protestante. Se você é cristão, leia esse livro. Se você também não é cristão, gente, vale muito a pena, porque a escrita é sensacional. Santo Agostinho escrevia muito, muito, muito bem. Tá, essa daqui é a minha leitura em andamento. A outra leitura em andamento que eu tô fazendo foi uma leitura que, na verdade, eu finalizei ano passado, né? Tem vlog aqui no canal e é uma releitura. Já vou explicar. Então, eu estou fazendo a leitura conjunta com a Débora Luciano, a Debs, do livro dela, que é A Autópsia do Feminismo. Então eu terminei esse livro, acho que foi em agosto. Gente, o café desligou. Que eu tenho aquelas máquinas de café que eu faço café. E ela fica ligada por 2 horas, ela acabou de desligar. Então, antes que o café esfrie, que ainda tem um pouquinho lá, eu vou lá pegar, tá? Só o restinho e já volto. Gente, eu amo tanto café. Olha essa fumacinha aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. Ai, gente. Amo. Eu gosto até de café ruim. Não que esse seja ruim, esse tá maravilhoso, mas eu gosto até de café ruim. Bom, foco. Estou fazendo, então, a leitura em conjunto, leitura conjunta, nunca sei, com a Débora, e eu tô relendo o livro. Mas assim, eu tô relendo mais pontualmente, ela disponibiliza os resumos, então eu leio os resumos, eu leio as
partes aqui do livro, às vezes eu volto em algumas partes que eu gostei muito, que eu anotei, que eu marquei. Gente, o livro tá todo riscado. Olha isso aqui. Mas enfim, ainda estou fazendo aqui, então, esta leitura. Aí a gente, né, tem os encontros, é bem legal. Nossa, realmente foi um investimento que valeu muito a pena. E essa leitura aqui ainda está sendo feita, mas eu não tô lendo de cabo a rabo, como eu fiz a última vez. Se você tem interesse nesse assunto, eu fiz o vlog, 2 vlogs, lendo a Autópsia do Feminismo e lendo o Iluminado, do Stephen King, em... Ai, já falei que foi em outubro, né? Mas enfim, no Halloween aí. E ficou muito legal porque eu falo sobre cada capítulo aqui com vocês, naquele vlog, tá? Parte 1 e parte 2. Então, se você tem interesse, essa leitura aqui eu ainda estou fazendo, mas essa daqui, eu vou terminar em janeiro, porque o nosso último encontro é no final de janeiro. Então, é isso. Bom, chegou então, finalmente aí o momento das próximas leituras, né? Não sei quanto tempo tem de vídeo, sei lá, 20 minutos, não sei. Mas finalmente chegamos nas próximas leituras e é muita coisa também. Então se preparem aí, gente, peguem seu café. Espero que não demore muito, vou tentar falar mais rápido, né? Mas eu tô tão empolgada, gente, com essas leituras, que quando vocês me conhecem, né? Eu fico empolgada e eu falo demais. Bom, bora lá. Primeira leitura é sempre... Cadê? Ah, tá aqui. Primeira leitura é sempre Dostoiévski. Na verdade, não. Na verdade, minto, gente. Não é sempre Dostoiévski, não. Então, acho que eu não vou começar por ele. Porque, geralmente, eu me organizo de outra forma. O primeiro vídeo no canal. Quer dizer, não o primeiro vídeo no canal. A primeira resenha. A primeira resenha no canal é sempre Dostoiévski. Primeira resenha do mês. Mas a primeira leitura, geralmente, é a leitura que eu faço do Clube de Mitologia. Então, ano passado, 2025, nós lemos a Ilíada e este ano, de 2026, nós leremos, então, a Odisseia. Eu tenho essa edição aqui que eu mostrei para vocês em um dos vídeos de Montando Minha Biblioteca, né? Book Haul. Ai, dá pra ver? Ah, tava ao contrário. Mas enfim, vocês entendem, né? A Odisseia. Eu comprei essa daqui numa loja de livros usados aqui na minha cidade. Eu tô aqui com o... gente, como é o nome disso? Marcador de páginas da Tati aqui, do Clube de Mitologia Ecos Eternos. Bem legal, né? Da Odisseia. E essa edição aqui, gente, ela é da Folio Society. Mas o único defeito dela, que eu estou assim, né, um pouco chateada, não chateada, foi uma escolha minha de ter comprado esse livro. E eu não me arrependo, não. Mas não é verso, gente, é prosa. Então, depois da leitura tão incrível, né, tão sensacional em verso da Ilíada, eu tô um pouquinho, assim, cabisbaixa aí que terei que ler a Odisseia em prosa. Mas também é uma releitura, porque eu li a Odisseia na tradução do Carlos Alberto Nunes também, que foi em verso, em português. E aí agora a inglês será em prosa. E tá tudo bem, gente, é uma releitura. Talvez no futuro, quem sabe, eu compre a edição do Robert Fagles lá para Penguin também. E leia, e aí troque se eu não gostar. Veremos, tá? Talvez eu compre antes também, não sei. Mas por enquanto eu vou tentar aqui ler em prosa mesmo, tá? E é isso. E essa edição aqui é belíssima, né? Ela só é muito grande, então vai ser difícil para eu levar para os lugares, porque eu fazia muito isso com a Ilíada. Eu levava para todo lugar, colocava dentro da minha bolsa. Depois da missa, quando o Gabriel trabalhava, né, e eu ficava esperando por ele lá num café, eu sempre levava a Ilíada comigo, e dessa vez, esse livro lindo, belíssimo, né, da Folio Society, talvez eu não conseguiria levar, mas tudo bem, vou dar um jeito aqui, talvez eu até encontre no Kindle, né, a edição inverso, vamos ver. Mas é isso, gente, para janeiro, então, lerei, ó,
Já deixei anotado. Onde foi que eu deixei? Ah, no meu planner. Que na verdade é um caderno, né? Ó, a Odisseia eu lerei então a introdução e os cantos 1 e 2 no mês de janeiro, ok? Aí agora vamos para Dostoiévski. O conto que nós leremos neste mês de janeiro é Uma História da Vida Infantil, publicado em 1876. Gente, tá aqui na página 401 da edição aqui da editora 84, tá? Os contos reunidos. Página 401, Uma História da Vida Infantil. E é aqui que eu lerei este conto, ok? Então, primeira resenha do mês sempre é Dostoiévski, pelo menos eu acho que vai ser. Deixa eu conferir aqui. Isso. A resenha de Dostoiévski irá ao ar no dia 24, tá? De janeiro, porque o meu vídeo de melhores leituras, gente, será o próximo vídeo, tá? Então, o mês de janeiro aí, ele é sempre mais longo, né? A gente tem vídeos diferentes. Temos o vídeo de apresentação do projeto 6 livros para, temos as melhores leituras, então aí a primeira resenha do mês será mais pro finalzinho, então dia 24. Próxima leitura, então, gente, será do nosso projeto de leitura Six Books for 2026. E este projeto, ele é meu também, mas ele não é neste canal. Então, se você ainda não conhece o meu canal em inglês, eu deixarei aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Mas é um canal onde eu só falo inglês, as resenhas são em inglês, os vlogs são em inglês, tudo em inglês, 100% em inglês. E eu faço metade do projeto, né, 12 livros para o ano lá e metade aqui. Então, nós temos o livro de janeiro, que será em inglês, lá no canal, que é o A Movable Feast, ou Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. E eu decidi separar o projeto, gente, porque, na verdade, o projeto já estava 6 livros para aqui neste canal, fazia um tempo já. Então, eu resolvi voltar com 12 livros, mas dividindo, então, lá no meu canal em inglês, tanto para as pessoas aqui, né, da onde eu moro, que falam inglês, quanto para familiares que só falam inglês, amigos que só falam inglês, como também para vocês que querem praticar a língua, e muitos de vocês assistem as minhas resenhas lá, né, as minhas book reviews e comentam, gente, praticam o inglês de vocês. Eu fico tão feliz mesmo, muito obrigada. E eu continuarei, tá? Já, enfim, eu até considerei trazer os 12 livros pra cá, pra esse canal, mas eu falei, não, vocês estão gostando tanto e vocês já me pediram pra não parar, então não farei isso com vocês, gente. Continuarei lá no meu canal em inglês, tá? E a única coisa ruim é que realmente os 6 livros de janeiro, de março, né, enfim, de maio, eu não trago pra cá, eu coloco lá. Então eles ficam intercalados, tá? Um mês eu falo aqui, outro mês eu falo lá, e são, claro, livros diferentes. Então preciso aí começar e terminar aqui Paris é uma Festa, do Hemingway, e eu tô muito empolgada com essa leitura, gente. São memórias, né, do Hemingway lá em Paris, e é um dos livros favoritos do Gabriel. Ele comprou pra mim no meu aniversário, ó, 14 de julho de 2025, né? A gente foi para Sydney, uma cidade aqui perto, na ilha, e compramos lá. Foi um presente de aniversário. Bom, eu também, gente, iniciarei o livro, então, de fevereiro do projeto 6 livros para 2026, aqui neste canal, tá? Então, no canal em inglês, o livro de janeiro é Paris é uma Festa, e o livro de fevereiro é, então, Paraíso Perdido, do John Milton, aqui neste canal. Então, eu lerei neste primeiro mês, né? Porque eu preciso postar este vídeo no final de fevereiro. Então, eu lerei, anotei aqui também, me organizei toda, gente, esse ano. Lerei a introdução
e dos cantos 1 a 5, tá? Para no pro mês seguinte eu conseguir ler até aí o final, né? O canto 12 e conseguir postar o vídeo para vocês. Mas por que eu fiz isso? Eu tava com um pouquinho de medo de deixar tudo para fevereiro e não conseguir finalizar este livro. Então, se dá tempo, eu começarei a lê-lo neste mês, espero que dê tempo, mas não é o foco do mês, não, tá? Eu tenho outros livros que são mais urgentes, digamos assim. Mas este daqui tentarei, sim, iniciar. Bom, gente, os últimos 2 livros, na verdade, são os livros aí dos clubes da Tati. Então, eu tentei encontrar o primeiro livro do Clubão, que é o Literatura em Perigo, do Todorov, em todas as livrarias que vocês imaginarem aqui na minha cidade. Não encontrei. Procurei na Amazon para poder comprar, né, para entregar. Não encontrei, não está disponível. O único que eu consegui encontrar, na verdade, eu encontrei 2 livros aqui no Kindle, foram então o livro em italiano e o livro em espanhol. Não sei se vai dar para ver aí, gente, por causa da... Peraí, deixa eu tentar mostrar para vocês. Gente, que vergonha que eu acabei de ver que o livro do Fouché ainda tá, sei lá, em 17%. Que vergonha. Pronto. Baixei aqui a amostra grátis, né, a Literatura em Perigo em italiano e baixei também a em espanhol. Então, o que eu farei? Lerei aí essas 2 amostras grátis e verei qual eu gosto mais. Se eu me sinto mais confortável lendo em italiano ou se eu me sinto mais confortável lendo em espanhol. Eu acho que eu realmente me sentirei mais confortável lendo em espanhol porque eu estava lendo muito bem italiano na época da pandemia, mas faz tempo, né? E eu comecei a estudar francês e agora a minha vida é mais francês. Eu até tentei encontrar esse livro aqui em francês e não achei. Achei, acho que achei para comprar, eu acho, na Amazon, mas eu acho que tava muito caro. Não lembro, agora eu acho que nem disponível tava. Mas enfim, resolvi pegar essas 2 aqui mesmo e vamos ver. Aí, o meu italiano não é maravilhoso, né? Eu consigo ler bem, ou conseguia mais antes, veremos. Mas eu quero ler sim este livro este mês, porque é um assunto que muito me interessa. Então é isso, tenho que terminar a Literatura em Perigo do Todorov em janeiro. E, gente, o outro clube que eu tô fazendo parte é o da Sombra do Vento, da Tati, né? Toda aí, todo a saga, né? Toda a coleção de livros do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu li esse livro, gente, A Sombra do Vento, na minha adolescência. E, inclusive, eu tenho, lá na casa dos meus pais, A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, esses 2 eu li. E tenho também O Prisioneiro do Céu, que eu não li. Mas faz muito tempo e eu tô muito empolgada para reler. Então, eu baixei 2 amostras grátis também. Eu baixei a original em... deixa eu falar italiano. Em espanhol. Veremos se eu conseguirei, né, acompanhar tudo. Por quê? Porque, assim, eu leio bem em espanhol. Inclusive, já li livro dele. Será que foi Marina? Acho que foi um livro chamado Marina que eu li dele. Em espanhol. Mas a outra opção é a opção mais fácil para mim, né? Que é a opção em inglês. Só que ele escreveu em espanhol, e apesar da tradução em inglês ser muito, acho que ser premiada, enfim, ser muito aclamada, ele escreveu em espanhol e eu gosto de ler as coisas na língua, né? Enfim, não consigo fazer isso com todas as línguas, claro, né? Quem me dera ler em russo para ler Dostoiévski no original, mas se eu tenho uma oportunidade aqui de ler no original, por que não? A questão é que um tá muito mais barato que o outro.
E eu já ouvi dizer que a tradução em inglês é muito boa, mas eu acho que eu vou acabar indo pra tradução em... Tradução não, pro original em espanhol mesmo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a capa. Em inglês é The Shadow of the Wind. Então, vamos lá. Ver qual será La Sombra del Viento ou The Shadow of the Wind. Eu vou resolver um ou outro e comento lá no Instagram com vocês, tá? Gente, meu Kindle tá tão devagar que eu tenho que apertar 1000 vezes a mesma coisa pra ele ir. Ó, 18% no livro do Fouché, 17 não, 18. Bom, então é isso, gente. Recapitulando aí os livros para o mês de janeiro. Uma história, um conto, tá? Muito curto, de 3 páginas, não um livro inteiro. Uma história da vida infantil, do Dostoiévski. Introdução, canto 1 e canto 2 da Odisseia. O livro inteiro aqui, A Movable Feast, Paris é uma festa. Quiçá aí, introdução e primeiros 5 cantos de Paraíso Perdido. Focarei nos outros mais, porque eu tenho muita coisa para ler, inclusive nem falei, mas o A Sombra do Vento eu terei que ler em janeiro, 24 capítulos. Então não é o livro inteiro, a gente vai ler até março, mas 24 capítulos, né? Uma boa parte aí do livro eu terei que ler em janeiro. E aí eu também tenho que ler o outro, né? Que é a Literatura em Perigo, do Todorov. Então temos muitas leituras aí, gente. Que empolgação, tô um pouco nervosa porque, como eu falei com vocês lá no Instagram, eu estou muito atrasada. Tô em busca do tempo perdido, né? Porque hoje é dia 9 de janeiro. E aqui estou eu dando início, então, às minhas leituras. Porque hoje, depois que eu terminar de editar este vídeo aqui, eu já começarei a próxima leitura, que eu acho que será a Literatura em Perigo. Não. Será a Odisseia. Então, hoje oficialmente estou começando o ano. Na verdade, ontem oficialmente eu comecei o ano. Hoje que foi o dia mais potente aí, o mais intenso, digamos assim. Porque eu organizei aí minha vida toda pro ano de 2026. Então é isso, gente. Não deixe de comentar aqui embaixo as suas leituras para janeiro e, enfim, seus planos aí para 2026. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.